Olá! Ainda bem que chegaram! Queria-vos dar a ouvir a segunda parte do colóquio do outro dia. Carolina e o ex-Cláudio começaram-no, mas depressa junta-se-lhes Miguel Nunes, também conhecido por Pintos Coelhos, e a conversa logo se anima com um dos meus temas favoritos. Mamas! Monarquia! Peço desculpa, ouvi mal o telefone. Mas escutem por vocês mesmos. Sobre as touradas, o que eu tenho a dizer sobre as touradas é assim: eu sou alentejano, sou de Évora, é normal que eu. Aliás, eu tenho um corno de vaca na minha sala. Tens? Eu cheguei a ter 2 farpas É no meu normal. quarto. Já não tenho. Mas cheguei a ter. É normal que eu seja a favor tenho- das touradas. Mas eu compreendo. Isso, bebes daí? Posso falar? É um copo? Eu compreendo. O people que é contra as touradas. Eu compreendo, é o que eu estou a dizer. Eu percebo os dois lados. Eu tanto consigo defender um, defender o outro. Eu acho que consigo Eu também defender consigo muito defender. melhor. Consigo defender muito melhor a perspectiva de O outro. se eu sou a favor, consigo defender. Eu sou a favor da tourada, mas consigo defender melhor o outro, porque o outro, tipo, argumentos sentimentalistas que a esquerda usa são os melhores Pronto. argumentos para argumentares uma teoria. Sim, eu concordo. Isso eu estou 100% de acordo. Por exemplo, eu costumo dizer, eu não sei contra a favor da eutanásia. Eu não faço a mínima. E não preciso saber aqui neste momento. O que eu estou a dizer é por isso. Eu costumo dizer que o argumento mais forte de quem é a favor da eutanásia é o facto de são 2 argumentos sentimentalistas. Tipo, estás a falar com uma pessoa que é a favor da eutanásia. Pá, vais-me dizer que não são os 2 argumentos bonitinhos? São. Pelo menos Não, é os argumentos tipo, que toda a gente me dá. Eu nem uso argumentos bonitos, eu só uso assim. A pessoa vai morrer, está a sofrer, está a sentir dor, está a cuspir sangue, está completamente acamada. Só vê os seus entes queridos a chorarem, a sofrerem devido à situação de saúde dele. Achas que ele não quer partir? O que é que ele quer? Continuar Passamos dos touros a ver para... as pessoas a lamentar-se. Passamos dos Eu touros... posso só te dizer do. Eu não sei se. Eu não. Folclore, queres dar a tua perspectiva? Não, eu só ia dizer Seja que a favor. passámos dos touros para a eutanásia, assim muito de repente, eu nem reparei na variação Na do mudança tema. do tema. Não, eu estava a Não, dizer. não, a Carolina começou a Eu falar vou de eutanásia. explicar. Eu vou explicar. Eu só estava a dizer isto porque ele falou em argumentos sentimentais. Os 2 argumentos que toda a gente me dá para ser a favor e que eu Não. percebo. Sou sincero. Contra a eutanásia que são argumentos sentimentalistas. São argumentos de É muito complicado. ele quer ficar Não. ao pé da família. É moral O que é que cristã. ele tem? Eu não dou. Mas a moral cristã, os cristãos matavam. Eu vou-te explicar. Qual é Eu sou a sincero. cena? Eu não consigo ter um ponto. Eu aqui é um ponto, é uma coisa que eu puxei, mas eu comecei por dizer, eu não quero saber a vossa perspectiva porque eu não tenho uma perspectiva tipo definida. É aquela típica perspectiva que eu percebo os 2 lados. Um lado que me puxa Eu não para a parte percebo muito o lado moral contra. católica, um lado que me puxa muito para a moral. Mas moral católica o quê? Tipo, Para a moral. essa cena, isso não tem nada a ver com moral católica. Mas podes-me ouvir. Tu interrompes-me a meio. Isso irrita-me profundamente. O Sistema Nacional de Saúde está completamente desregulado. Está Quem é que começou? completamente no mau estado, de tal forma que serão remetidos com a Eu ia desordem dizer total pacientes Mas posso. para o tratamento de eutanásia. Mas eu Portanto, posso falar. Eu estava a tratamento que não é falar. tratamento, Chegam para a aqui morte. e interrompem-me. Carolina, diz lá. O que eu estava a dizer é, o argumento, aquele argumento que eu acho mais... Tu não tens, em Portugal pelo menos, um serviço nacional de saúde coeso, seguro, e que te saiba dizer 100%, ouve-me, que te saiba dizer com 100% de coisa, não tens cura para isso. Ou não tens como fazer a tua vida ficar melhor. Porque tu não tens. Ou tens. Vais-me dizer que tens um sistema nacional de saúde bom. Eu não acho. Eu, pessoalmente, por tudo o que tenho visto, não acho. E passo muito dos meus tempos nos hospitais. Tipo, vocês são contra Agora, a eutanásia. Eu Vocês não sou podem ser contra a eutanásia. Eu não sou contra nem a favor. Eu acabei de dizer que eu Agora, não tenho um ponto. vocês Eu não percebo os podem dois. fazer é que uma pessoa, tipo, se eu matar uma pessoa a pedido dela, leve 3 anos de prisão. E bem, não tens que matar ninguém a pedido de ninguém. Se a pessoa tiver acamado, não consegue
fazer nada. Daqui a 1 mês, 2 meses morre. Só está lá a sofrer. Mas a questão é esta. Com o Sistema Nacional de Saúde que tu tens, há pessoas que ficam nesse estado e podiam não ficar, estás a entender? E podiam não ter Foda-se. ficado nesse estado. Então assim não morriam pessoas. Não tem nada Olha a que ver. caralhos. Tu tens o Sistema Nacional. O Sistema Nacional de Saúde não, Eu já discuti não tem contigo isso. investimento. Está completamente desnorteado. Tens O médicos Sistema que são mal Nacional de focados. Saúde, qualquer médico, tipo, existem casos que é complicado. Imagina, tu tens um acidente, ficas tetraplégico, não consegues falar, estás vivo, Estás. vais continuar assim? Claro. E se a pessoa não quiser Sabes continuar que- assim? Eu não queria continuar Não, assim. tem a ver com moral. Tem a ver com uma questão de moral e tem a ver também com o juramento de Hipócrates. Tanto que Epá, eu mas assim, tipo, tu estás a privar. espera, tu ou decisão de uma és, pessoa. tu ou és contra a eutanásia e contra o aborto, ou és a favor da eutanásia e a favor do aborto. Porque o Não, é juramento de completamente Hipócrates é o mesmo. Mais Não, nada. é completamente É diferente. diferente. Não é completamente nada. É Não muito é. diferente. Estão interligados. Não. Por amor de Deus. É muito Por amor de diferente. Deus. por uma Posso dizer coisa. um Num argumento? tu estás a matar sem consenso, no outro estás a A matar pessoa, com a consenso. pessoa escolhe e a outra não escolhe. Lá está, foi o que eu disse. Mas olha lá. Assim, um homicídio não era crime. Não. Se o Mas aborto o fosse legal, a suicídio- eutanásia fosse legal, Espera, e mas o se suicídio fosse com a mesma perspectiva que tu, que pronto, estás a dizer, todas as pessoas podiam se matar uns aos outros. Não tem nada a ver. Tem a Mas ver podes, que tu podes, eu tu vivo, podes, tu podes. eu como ser humano vivo, com uma questão debilitada de saúde gravíssima, peço ao Estado e digo assim: Estado, com o meu consentimento, tu podes me matar, porque eu não quero levar a minha vida tetraplégico, não Mas quero eu levar a estou minha para- vida com Mas um olha, tumor. isso também tens que ver. São pessoas que pagam para tu morreres. Eu não vou pagar para um Zé qualquer morrer. Mano, tu pagas para as pessoas continuarem vivas e acabam por morrer. Não. Mas o problema é esse. O problema é que a organização em si é que está mal, percebes? Porque as pessoas Não, o acabam problema é por que a ciência ainda não evoluiu. Não. As pessoas acabam por morrer. Porque, primeiro, os cuidados intensivos são uma miséria. Segundo, como eu já te disse, há falta de investimento. E há pessoas que poderiam estar já em casa, que estão trancadas nos hospitais, exatamente porque não há condições de tratamento e não há investimento. Há hospitais que nem sequer macas têm, quanto mais máquinas e Mas eu não tratamento. estou. Tu estás a pegar num ponto que não é o ponto que eu estou a pegar. Eu estou a pegar num ponto Mas científico é da verdade. doença. E tanto terminal. na Holanda morreram pessoas por eutanásia que foram avaliadas, disseram que sim, e depois foi saber que afinal não, tinham recebido tratamento, o coisa, não queriam, e depois arrependeram-se e depois morreram. E depois também tens esses casos. Esses casos, já. E, Isso é que faz duvidar. e isso depende de como a lei é passada. Estás a entender? Se tu escreveres, eu quero usar a eutanásia para acabar com a minha vida. E 2 minutos antes dizes assim, olha, eu não quero eutanásia, tu não levas com a eutanásia. Tu não levas com a sim, injeção. ok, mas eu não estou a falar disso, eu estou a falar se Então no como é que sabes que se momento... arrependeram? Não, opa, eu estou a falar no momento, eu não estou a falar antes, já estou a falar no momento, assim, em si. Aquilo muitas vezes é aplicado uma certa dosagem, eu não sei ao certo as substâncias que são aplicadas, mas sei que é aplicada uma dosagem. E há certas pessoas que nessa hora devem se arrepender e arrependem-se. E na Holanda, por exemplo, Isso é a mesma coisa do que o foram suicídio. registrados vários casos desses. Agora é assim, uma pessoa está debilitada, uma pessoa está a morrer. O problema é que, no caso do médico, há médicos já em si que não aceitam. Percebes? Depois tens esse problema. É o próprio juramento de Hipócrates. Não aceitam. Pronto. Não sei. Agora, Mas se isso- for... mas isso não tem. Se for... Isso não tem de ser assegurar feito por um médico. conforto- Pode ser feito pela família. Hã? Isso não tem de ser feito pelo médico, pode ser feito pela família.
A família paga. Pode, mas para isso tens que alterar a lei e já estamos a tocar noutro ponto em que íamos alterar a lei. Percebes? Pois, o problema, tipo, a cena de eu perceber porque é que a eutanásia não passa, não é por questões sociais, políticas, Também por questões é, judiciais. também é. Porque, Também é. não, porque quando a pena de morte, Porque para além da questão moral tens o que eu estive Peraí. a falar agora, percebes? Porque a lei Sim, está sim, muito mas mal feita. A lei que foi Pronto. proposta estava muito mal na feita. Constituição, Sim. na Constituição está que o Estado não pode matar. Pois. A pena de morte não é solução em Portugal. E a eutanásia está dentro desse artigo da Constituição. Eutanásia, não o nome, eutanásia, mas o Estado não pode matar. E assim o Estado estaria a matar. E o problema é que isso vai contra o Tribunal Constitucional. E a lei não pode passar. Então não irá para a frente. Ótimo. Mas a lei iria retirar dentro desses parâmetros. Iria És retirar a contra. eutanásia dentro desses Por favor. parâmetros. E ao retirar dentro desses parâmetros, iria legalizar. Não pode tirar desse parâmetro. Porque, imagina, Exato. Mas isso já em si é um argumento contra. mas eu em termos de direito entendo o porquê que a eutanásia não pode ir para a frente. Mas eu em termos morais, eu considero que a pessoa pode escolher. A lei foi mal feita, pá. E a proposta de lei que foi apresentada perante a O votação, decreto. acho que, num ponto de vista do direito e num ponto de vista do que. Foi eu não escrito percebo. pelo Bloco, não foi? E de um ponto de O vista Bloco. daquilo que as pessoas têm na cabeça e social, e das Foi pessoas escrito pelo tens Bloco, que ver, certo. os deputados que votaram aquilo Uhum. Foi. eram de partidos diferentes, tens que ver Pronto. que não Certo. fazia sentido e por isso é que não passou. Porque Eu daqui não a estou a 10 falar do anos, decreto-lei. Eu daqui a estou a 10 falar da anos, lei. Eu estou a falar daqui a de. 10 anos eu tenho a certeza que vai passar de uma maneira ou de outra. Estás a entender? Foi Certeza. adiar. Infelizmente É vai ser mesmo. assim. As pessoas têm de ter também alguma liberdade, entendes? Pá, é só isto. O aborto. Sou completamente contra. Já tive várias Mas discussões. o aborto, ao fim e ao cabo, se formos a ver nesses parâmetros, é completamente legal. De um ponto de vista moral, se fores a ver só dentro desse parâmetro, é pá, tudo bem. O aborto é legal porque o aborto tem um problema. Hã? O aborto tem um Tem problema. vários. Tem vários. Não é só isso. Eu estou a falar. O problema é que se fosse Não. só um, as pessoas debatiam isto de uma forma mais clara, entendes? Não, Tanto eu na estou a dizer eutanásia, um tens aqui problema. duas Eu não estou a faces. dizer o problema. Eu estou a dizer um. Estou a Sim, referir-me a problema. Não o problema. Ok, pronto. Se eu dissesse o problema, quer dizer que só havia um problema. Estou a Eu referir-me a ouvi um. mal. Exato, tens razão. Continua. Pronto. Que é, se o aborto é legal, porquê que eu, se a minha mulher estiver grávida, eu não posso meter uma coisa na bebida para ela abortar? Que existe. Que é que eu sou preso por isto? Porque tu, para fazer o aborto, Porque tens a mulher que tem sempre o dirigir direito à o liberdade aborto do corpo. legalmente. Tens que dirigir a uma instalação médica, a uma clínica ou um sítio do Estado, dos hospitais públicos. Não sei se fazem abortos também. Então o Estado não está a matar? Mas nesse caso. Contra a Constituição, não devia. Pois, o problema é esse, percebes? É que há muita incongruência, tanto numa lei, tanto na outra. Por isso é que eu digo: ou és contra as duas, ou és a favor das duas. Porque se tu fores ver nessa Mas eu- perspectiva. não. Exato, Eu sou mas contra não estou a uma. di- mas eu não estou a dizer Eu sou que o contra Estado uma. não está a matar aí. E de facto está. Sim, mas eu sou contra uma porque o embrião não diz à mãe, não lança uma mensagem à mãe, olha, Tá bem, quero, mas quero morrer. Exato. E eu na outra, a pessoa com personalidade jurídica, com capacidade jurídica, Mas ciente, o problema é que tu sã, às vezes tens que avaliar o estado psicológico. Às vezes as pessoas já não têm Lá está. capacidade ciente, sã, uma pessoa com capacidade jurídica, capacidade Uma pessoa tributária, sã. Exato. uma pessoa ciente e sã, né? Porque ciente é uma coisa, sã é outra. Sim, toda a gente é ciente, Mentalmente. acho eu, não sei. Epá, há pessoas que não são cientes, mas são sã. Há Pois. pessoas que são cientes e não são sã. E acho que não Mentalmente. são as duas, né? Nesse caso estão mortos. Pois. Mas, por exemplo, Mas é uma concluir. pessoa sã pode dizer assim: olha, eu
tive um acidente, perdi metade do meu corpo, Sim. estou vivo porque estou ligado a máquinas, mas não quero permanecer vivo assim. Não me sinto bem, não me sinto contente, não me sinto feliz e sinto-me em profundo sofrimento a mim Mas, e aos meus espera entes aí. queridos. Depois aí entra a parte do juramento de Hipócrates, como eu falei há bocado, e também entra a parte moral. Porque Pois, tanto há moral no que significa o sofrimento de uma pessoa, como significa a continuidade e em termos dignos. Porque depois. A Constituição é um pouco difícil de mudar, mas tu E podias depois mudar também entra a parte jurídica. Pronto, o Código e a Penal. parte da Constituição. Tem muita barreira. Sim, sim. Percebes? Não é um assunto simples em que tu podes dizer ele é contra, ele é mau. Não é simples, porque o olho público vê estas coisas com um véu de ignorância e depois não promove o debate, monopoliza um lado do debate e acha que Pronto, um lado do debate é isso é que eu ia que tem dizer. toda a razão. Eu debati este assunto de eutanásia com o Jorge de Miranda. Para quem não sabe, foi quem escreveu a Constituição portuguesa. Pois. Jorge E Miranda ele foi e é um grande constitucionalista. é o maior de Portugal. Pois. E ele disse que não queria. Ele pode fazer alterações, ele tem o poder para isso. Ele disse que não iria fazer nenhuma alteração para que a eutanásia seguisse para a frente. Muito bem. Mas ele é contra ou é a favor? É contra? É contra. Mas claro, sim é que é. Mas ele é contra porque isso ia Foi ele que gerar escreveu a imenso problema. Constituição, né? Quer dizer, ele podia ter mudado a opinião, mas em princípio era. Né? E ia gerar imensos problemas e ia haver abuso de direito e ele fica preocupado com Olha, essas podias questões. era Esse é o falar da problema. linha B do artigo 288 que já gerou muita confusão entre para aqui e para os lados dos monarchiques, como se diz em francês. O 288. A linha B. Que artigo? Mas do Código 288. Penal. Qual código? Código Ou da Civil? Constituição? A Constituição da República Portuguesa, artigo 288, a linha Ok. B, que a forma de governo apenas deveria ser aplicável à republicana. Yeah. Ou seja, qualquer referendo que ponha em causa esta forma de governo está ilegalizado. Yeah. O Jorge Miranda já sabia disso. Pois. Mas isso parece-me a mim que de tantos bons artigos que aquela Constituição tem, tens 4 ou 5 que são completamente desprovidos de qualquer razão ao senso. Acho que o 155... Não, mas esse não era contra o. Tipo, Jorge Miranda escreveu a Constituição depois de seres de um regime ditatorial. Claro. Percebes? E ele não pensou no referendo do rei, ele nem teve isso em mente. Ele teve mesmo, era para não mudar. Aliás, Exato. quando tu fazes um referendo e mudas de regime, a Constituição só muda quando há uma mudança de regime. Não, Percebes? mas não é isso. É porque antes de tu fazeres o referendo, a Constituição... Imagina que Não, agora... Mas não tu interessa. primeiro, para fazer o Não referendo interessa. agora, tens que Tu fizeres o alterar referendo- essa linha. Não tens de alterar nada. Se tu fizeres um referendo, se mudares de uma república ou uma Mas monarquia olha, constitucional, não, mas isso Tens de fazer uma automaticamente, Constituição nova. lá Está está, bem, mas tu automaticamente. quando começas a fazer o referendo, quando propões o referendo para a Assembleia da República, estás já a pôr em causa a Constituição. interessa. Porque a Constituição... Não interessa. Não, mas o referendo Não ainda não interessa. foi feito. O referendo, para ser feito, tem que ser aprovado pela Assembleia da República e depois é que é feito. O problema é esse, não é o contrário. Mas isso já não tem a ver com a Constituição. Obviamente, se tu. Tem a ver com o Tribunal Constitucional, tem a ver com a Constituição. Porque Não. se não tivesse a ver, não tinhas os próprios os autarcas monarquistas, não tinhas o Dom Duarte a reclamar com o artigo. Não, o Dom Duarte reclama com o artigo porque há uma privação em termos democráticos para haver essa alteração. Sim. Contudo, se o referendo passar em Assembleia e se a população votar Mas sim, aí altera automaticamente. aí altera automaticamente não o artigo, Sim, mas não, a não Constituição altera toda. a Constituição, não volta a ser a Carta Constitucional. Volta. Não. Altera Tu a Constituição toda. Tens que ver é que
detrás desses, tu deves entender isto muito mais que eu, mas eu estou a justificar o meu ponto de vista, claro. Há linha. Tu tens O um direito Estado. constitucional só tive no primeiro ano. Por isso, Hã? eu o direito constitucional só tive no primeiro ano. Tu tens um Estado. O Estado tem uma Constituição. Constituição, todas as decisões que passam pela Assembleia da República têm que obedecer. Um Estado de Direito. Exatamente. Têm que obedecer ao que está na Constituição. Se for inconstitucional, não está sequer dentro de vista de passar pela Assembleia da República. Às vezes passa, mas pronto. Às vezes passa, mas é chumbado. Ou vetado. Mas pronto. Às vezes fica. Às vezes o Tribunal Constitucional deixa passar. Pois, mas isso é casos, se calhar, muito raros, não sei, não tenho... Mas imagina que eu só vejo isso, o que tu acabaste de dizer, se de facto houver uma crise política de tal ordem, ser feito o referendo e ser É feito preciso tudo à haver uma pressa. revolução. Uma alteração constitucional não é a coisa mais fácil de fazer, uma revisão constitucional. Estamos a falar de... Quando isso, a uma última revisão vez que... constitucional é diferente. Hã? Uma revisão constitucional é diferente. Isto é, a Sim, nossa mas tu Constituição da para República já teve várias revisões. Tu, para se calhar, para fazeres o referendo, não tinhas só que alterar aquela coisa, não sei, mas sim, acho que uma alteração constitucional é claro, a última É revisão. obrigatório. É obrigatório. Exato, a última revisão constitucional, assim, a toda a Constitucional, acho que foi em Uma 2005. Constituição monárquica, tu tiveste uma Constituição republicana, tiveste uma Constituição ditatorial e agora tiveste uma Constituição novamente republicana. Quando tu abres o processo de referendo Sim, e queres porque mudar a de do Estado regime, Novo existe não... uma revolução. Sim, Existe uma a do revolução. Estado Novo não caiu dentro do que é considerado Il Repubblica, em italiano. Sim. Dentro desses valores, não foi uma Constituição republicana, isso tens razão. Por isso é que houve outra. E se tu queres mudar, tu consegues mudar o regime, porque aquilo diz, esta Constituição só se aceita, e nesse artigo está assim, só se aceita em regime republicano democrático. Não, o artigo está a dizer que o país, eu sabia o artigo de cor, mas agora já não sei. Era uma linha B, acho que é só uma frasinha. É óbvio, é uma frasinha só. Todos Pronto. os coisas já, uma ou duas. Mas isso serve, isso traduz que só a Constituição só está em vigor dentro de um regime democrático. Sim, não, é republicano. Republicano, é a mesma coisa, foda-se. Não é, porque o problema é que republicano é estrito e republicano em si não significa democrático. República. Porque há repúblicas que não são democráticas e que seguem o molde de Vil República. O Estado Novo é que escolheu e os constitucionalistas da altura não seguiram o molde de República. Sim, agora, pronto. o democrático, a alteração proposta era substituir o republicano pelo democrático. Aí já havia um referendo. Aí já podia, porque a monarquia constitucional é um regime democrático. Entendes? Era Mas também aí onde eu república. queria chegar. A alteração só alterava uma palavra, sequer. Estás a entender? Mas Uma contudo, palavra. tu consegues fazer essa alteração. Primeiro Fazendo tens uma revolução. Tens Existe a petição, tens petições públicas para tal. Pronto, é Depois isso. são levadas à Assembleia e também tens os autarcas e a Casa Real a falar com os próprios partidos diretamente, a fazerem reuniões que já foram feitas no ano passado e estão agora a ser feitas este ano, que eu tento meter a par da situação. E também tens petições públicas. Acho que também tens a petição pública para o Dom Duarte ser incluído no como é que se chama? Não sei quantos de Estado, agora esqueci-me o nome, porra. Protocolo de Estado. Queriam incluir, já vai com quase 10 mil, acho que vai 7 mil, não Eu sei, acho que assinei isso. assinaturas É, isso já existe. para ir para a Assembleia e parecer, provavelmente nem sequer vai passar, ou nem sequer coisa, não sei. Mas Pois. como eles têm mínimo respeito, mas também respeito à coisa que não há, concluindo, eu acho que se de facto houverem assinaturas o suficiente
para um referendo, eu acho que não é a melhor altura para haver. Que se querem um referendo, que aproveitem durante uma crise política e económica para dar lá o proveito para o outro lado. Eu acho que seria mais do interesse daqueles que querem de facto ver o referendo acontecer, aproveitar uma altura de instabilidade política para o fazer. Aí havia uma maior chance e seria mais concorrido. Podíamos era falar E sobre depois isso. também tens Hã? Podíamos era falar sobre isso, sobre a monarquia. A monarquia em vez da república. Eu sei que é um dos temas que tu gostas, não é? Pintos, coelhos. Sim, é um tema interessante e eu acho que temos que. Eu sou a favor do retorno da antiga Constituição. Só que temos que. Não é bem o retorno da antiga Constituição, vamos ver. Iam haver tantas alterações que basicamente poderia ser chamada uma nova Constituição. Estás a entender? Tipo, tu não usas constituições anteriores. Mesmo Exato. que muita coisa da Constituição monárquica. Imagina que os E monarcas muita coisa a ser conseguem. alterada, porque estamos a falar de há muito tempo atrás. E Pode ser como. alterada, não tens de fazer uma Constituição nova. Podes Não pegar numa percebi. Constituição antiga e tipo, só alterar alguns artigos. eu- Não, tens de fazer uma toda nova. Não, tu podes pegar numa Constituição antiga, alterares alguns artigos, já passa a uma Constituição nova. Percebes? Exato. Sim, pronto. Porque, tipo, mas, se a Constituição já está em desuso, Sim, é? sim, já percebi. passa uma Constituição nova. Mesmo que, imagina que tu agarras tu agora mudas de regime para uma ditadura. Agarras na Constituição da época de Salazar, 1933. pronto. E modificas algumas coisas. Estás a ver? Mas é uma Constituição nova. Tu foste a uma nova pessoa a escrever a Constituição, há um novo tipo de regime. Mesmo que seja um regime igual, por exemplo, tu tinhas a Primeira República e agora tipo, chamam terceira, eu continuo a chamar a Segunda República. Tem duas Constituições. Mas E eu até acho podem que ser parecidas. esta aqui é mais parecida com a primeira do que com a segunda, não haja dúvidas. Vamos lá ver. Basicamente os donos são os mesmos. E é Os donos são os verdade. mesmos do quê? Hã? Não percebi. Mas as famílias. Há aqui gente na classe política que pertence ainda às mesmas famílias. Sim, a Manuela Ferreira Leite pertence à família do Duque de Palmela. Mas agora, falando mais da Constituição da monarquia e se sequer fosse o suposto referendo se vertesse para o lado, porque depois também tens a política internacional aqui a jogar a favor. A Roménia, neste momento, está a passar um período de instabilidade política em que a população quer um referendo e a população da Roménia já foi provado que por muitas ocasiões já estiveram para, de facto, restaurar o regime anterior, não o comunista, estou a falar o regime anterior à monarquia. Se de facto isso acontecer na Roménia, que é bem muito, muito, muito mais provável acontecer do que em Portugal. Aliás, tu tens já a própria que é rainha, porque lhe concederam o título de rainha, a princesa Margarida da Roménia. Tens ela a ir fazer visitas. Eu não sei nada da Roménia. Pois, Não tens percebo nada da Roménia. sim, tens a própria Ciganos. princesa a fazer visitas de Estado pelo Sim, presidente. ciganos e gente do leste, ok. Mas eu sei que a A Roménia gente sabe. acho que é socialista. Social-democrata. O país é mais socialista, vamos lá. Pronto. Mas não Eu está sei que há algumas políticas Sim, tem políticas socialistas. Sim. têm. Pronto. Mas Sei que na Roménia o mínimo povo nacional muito é conservador. O povo- 327 euros. Exato, e eles acusam as aldrabices, há muito problema em torno das últimas eleições, porque já é a terceira vez que o governo no espaço de 4 anos, se não me engano, e aquilo está para dar barraca, e eu acho que é o único que vai acontecer, porque já foi prometido um referendo, agora só basta cumprir. Eles mudaram as notas, portanto, por isso é que eu acho que isto tem que ser feito com antecedência. Eles já mudaram as notas para
o brasão e tudo já tem figuras e já tem a coroa, já tem a bandeira antiga. Portanto, eu acho que de facto vai haver um referendo, não sei. Agora, em Portugal, se acontecesse na Roménia, podia ter impacto, porque tens o conservadorismo a subir, tens essas vertentes europeias, porque a Europa está a ter uma crise de identidade. E quando um país tem uma crise de identidade, há sempre uma facção, um país ou um bloco continental, há sempre uma facção de pessoas que recorre ao ser reacionário. E as pessoas, quando são reacionárias, tendem a querer os velhos regimes de volta. E é o que se está a passar aos meus olhos, é o que se está a começar a passar na Europa. Por isso é que tu vês isso que eu acabei de dizer, o caso da Roménia. Se acontecesse em Portugal, por exemplo, ia ser um processo muito mais complicado. Porque tu cá em Portugal, primeiro, o próprio regime em que estamos não é bem a coisa mais neutra em termos ideológicos. É assumidamente, e diz na Constituição, assumidamente socialista. Apesar de em algumas linhas não parecer ser. Parece ser mais neutro, mas para mim, na minha interpretação das primeiras linhas da Constituição, é assumidamente socialista. Depois, A Constituição foi feita num processo socialista. pois, Mas o Jorge Miranda é de direita. pois está bem, mas o Jorge Miranda não podia fazer a Constituição tendo em vista o que ele achava. Ele Estás a fez a entender? Constituição tendo em vista o que ele achava. Simplesmente ele teve Não, de está bem, escrever mas tu entendeste, uma parte a dizer que era influenciado. socialista, não sei o quê. Ele foi Eu acho que a influenciado. Constituição, acho que a Constituição da República, aliás, a nossa Constituição é a única que nos salva de uma tirania internacional. Porque nós temos no artigo 8 o primado que não deixa que nenhuma lei, e nisto as leis internacionais prevalecem sobre constituições internas dos Estados, mas com essa lei, com esse artigo, nós não temos nenhuma lei que prevalece à nossa Constituição se atacar algum dos princípios que estão presentes no primado. Pois, mas isso é bom. Ninguém disse nada contra. Aliás, eu não disse que não haviam artigos que se fossem bons, aliás. Só disse é que haviam artigos que eram maus. E de facto, os há. Agora, nada tem a ver o facto de ser socialista com isso. Pode influenciar um pouco, mas neste caso não. Se fosse a voltar, e para não tocar mais no assunto, porque já estou a falar há muito tempo deste assunto, se fosse para voltar, era, resumidamente, uma Constituição nova, iria ser adaptada ao mundo de hoje. Não havia a Câmara, acho que era a Câmara de Pares que se chamava, isso, não havia, Sim. só havia assim, hã? Era Sim, assim. sim. Era, não havia a Câmara de Pares. Não havia. Não, em Portugal havia a Câmara de Pares. Sim, mas já não havia. Sim, aliás, ela agora está toda destruída. Pois, se agora fosse a nova Constituição, não havia. Ias ter a Assembleia, que se passava a chamar a Câmara dos Deputados, se não me engano. Sim. Tipo, a Era. Câmara dos Deputados, deputado é pessoa comum. Pois, E a Câmara dos Pares era era os referente lords e os condes. aos Lords na Inglaterra. aos nobres. Sim, era Os tipo nobres, um rei mas escolhido. agora já não tinhas os nobres, tinhas só a Casa Comum, pronto. Tinhas as cortes, continuavas a ter as cortes, mas não tinhas a Câmara de Pares. Depois tinhas, o sistema era organizado em o moderador político supremo era o monarca. E a partir daí tinhas a classe política. Qual é que é a vantagem disto? É o quarto poder, mas o quarto poder, no caso do monarca, sente-se mais. Tanto pela neutralidade política do mesmo. Porque temos que ver isto. Os partidos, os interesses partidários, os lobbies políticos, é a coisa que mais influencia as democracias hoje em dia. Verdade ou mentira? Numa monarquia constitucional seria igual. Epá, não tanto. Porque, por exemplo, a Espanha há uma diferença. E eu passo a dizer o que é que é. O rei espanhol, por exemplo, com Rajoy,
dissolveu o Parlamento, convocou eleições, ninguém o acusou de dissolver o Parlamento, nem de convocar eleições da maneira como ele fez, que depois até voltou a ser eleito o Rajoy, se não me engano. Foi. Já era o Rajoy, voltou a ser eleito o Rajoy. Isto, se fosse um presidente, iria causar instabilidade política. Iria de qualquer maneira, porque tens que ter uma certa justificação em termos partidários para o fazer. Olha o problema que não deu o Sampaio dissolver o Parlamento e tirar de lá o Santana Lopes. Literalmente fez o PS ascender outra vez, que basicamente foi o que ele quis, o Sampaio. Fez o PS ascender outra vez ao governo e provocou a crise que nos fez sentir até há bem pouco tempo e que daqui a uns anos vai voltar a ser sentida, porque ao fim e ao cabo... Mas ele fez isso porque sabia que o Santana Lopes era corrupto, embora que todos sejam, Mas não tem interessa. uma justificação, tem que haver um processo. Santana Lopes disse, e isto é verídico, a uma pessoa que eu conheço, que se vivesse com o dinheiro que ganhava de forma legítima, isto é, como ministro, não dava para fumar os charutos cubanos feitos à mão que ele fumava por mês. Bem, mas um presidente não pode dissolver o Parlamento por causa de uma declaração dessas. Não? Não, ele Isso em privado, ainda por cima. Exato, ainda por cima privada. É uma não, mas declaração, não foi devido a isto. Claro Não que foi não. devido a isto. Claro que não, e houve muitos problemas que ele até Foi disse que devido tinha a fazer à corrupção que ele tinha. Que ele ganhava muito dinheiro e o Sampaio não era parvo, né? Por tipo, foi uma o gajo. desculpa. E isso de ganhar dinheiro, para mim, foi uma desculpa para dissolver o Parlamento e não Ainda agora, tinha mas ter pés em cabeça. Ele dissolveu Não, porque... é bom ele corromper. ainda agora Não Jorge é Sampaio bom, tem dificuldades em dizer porque ninguém é que está a falar de dissolveu corrupção. a Assembleia naquela altura. Olha, o que ele corrompeu na altura, comparado com o que aconteceu ao país depois. Mas isso já foi, tipo, desde a época de Já Santana foi, Lopes. já E aliás, até antes Terres. de Santana Lopes, já havia Não, Guterres. um problema que ia gerar uma grande crise. Já havia. Da tanga no. Opa, no mas pântano. a E o crise Sócrates, ganhou, quando o Sócrates ganhou as eleições, Mas um professor meu estava com ele na altura do Orçamento de Estado. E o Sócrates disse-lhe assim: eu podia ser o mal da fita, dizer como as merdas estavam e tentar melhorar a situação do país sacrificando as pessoas. Mas eu não quero. Eu prefiro que isto vá para a frente. Eu prefiro fazer obras públicas malucas. Como... Exato, e fazer obras públicas malucas teve para isso. E quase que nos lixava com a porcaria do TGV. Quase que aconteceu o TGV. Pois, o problema é assim. Pois o mau foi o Passos. Quer dizer, o Passos foi um cabrãozinho também. Mas temos que entender. Pronto, mas ele não queria ser o Passos de Coelho. Está bem, mas se ele fosse o Passos Coelho na altura, o Passos Coelho depois não seria tão Passos Coelho. Seria menos até. E ele... Se ele fosse Passos Coelho na altura, não havia Passos Coelho. Com as consequências. Pronto, porque o Passos Coelho ficou lembrado como o primeiro-ministro mau. O mau da fita, que era sempre difamado na televisão. Mas a verdade é esta. A verdade é que tu não colhes frutos sem semear nada. E pronto, houve sacrifícios que tiveram que ser feitos, tal como o próprio Salazar fez muitos sacrifícios na altura para aumentar. Mas o Salazar tipo, nunca sacrificou muito a vida das pessoas. Tipo, havia coisas que, por exemplo, o preço do pão e das necessidades básicas não se ia alterar. Mas tu tens que ver que nós na altura tínhamos reservas de ouro. Nós na altura tínhamos reservas de ouro e depois já não as temos. Tanto como na altura, ok, pronto, mas já não os temos. Na altura também não tinhas, começaste foi a ter. Ele recuperou e foi com um trabalho muito árduo, percebes? Dos portugueses. Dos portugueses, exatamente, é aí onde eu queria chegar. Só que o Passos de Coelho... Olha, meninos, essa conversa está a ser muito interessante, mas eu vou embora. Beijinhos. Tchau. 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 O Passos de Coelho... Tchau. Eu queria... Esqueci-me.
Era para ver se eles os dois faziam as pazes. Mas pronto, vá, continua, Passos Coelho. Epá, o O Passos Passos Coelho, de epá, Coelho. vai ser sempre lembrado por ser aquele o O cabrão Passos de Coelho das não políticas de austeridade. governou economicamente. Foi a Troika que governou economicamente. E o Passos de Coelho foi a testa de ferro da Troika. É só isto. Ele não é, tipo, ele é que deu a cara e ficou com má fama. Tá bem, mas Aliás, olha, houve várias mas- coisas que passaram na cena da Troika que eram inconstitucionais. mas tu E houve muitas que foram chumbadas também. vamos ver. Pois, vamos ver uma cena. Tu achas, e com toda a sinceridade, que se não tivessem sido os cortes que fez o Passos, se não tivessem sido as políticas que tivessem seguido o Passos, e se tivesse sido para lá um Costa, achas que o país estava a ter o período, se que agora para mim isto é uma falsa recuperação económica, mas tu achas que estávamos a ter um período de melhoria? Tipo, é assim, não. Eu faria as coisas de uma forma diferente. Pois, mas o problema é que eles têm condicionantes, têm muitas condicionantes por trás Sim, eu disto. sei, mas eu faria as coisas de Pois, tens de os uma forma interesses diferente. bacanas. Tanto que foi o Passos também. E eu não sou chupa-bolas de ninguém. E eu não gosto do Passos, não gosto do Sócrates, mas eu tenho que reconhecer o devido esforço das pessoas. Tanto que ninguém, não vejo nenhum primeiro-ministro da Terceira República a conseguir fazer alguma coisa após o governo do Sócrates. Após a merda do país que estava depois do governo de Sócrates. Eu não consigo Mas ver vês, o ninguém. Sócrates também ganhou uma má fama. Porque olha, Pois, mas o tu Sócrates estás a ganhou dizer, má fama. O tu Sócrates estás a ganhou dizer má que fama. o Passos ganhou uma fama, Sim, né? E tens mas razão. o Passos O Sócrates também ganhou. deixou o país mais ou menos quando saiu do governo, quando foi empurrado lá para fora. Ou não? O Sócrates não. O Sócrates deixou o país para o Passos, basicamente. E depois entrou o António Costa, ok, lá fez algumas coisas e pronto. E o Passos teve de seguir basicamente com o que o Sócrates assinou com o FMI, Pois, foi o Sócrates que assinou com o FMI. precisamente. Mas o PS teve um plano que era o PEC e podia-se ter feito. Mas Não, ele teve vários PECs. O PSD aprovou o primeiro e o segundo, salvo erro, e o terceiro é que. Pronto, é que não aprovou. Yeah. Depois houve aquela Mas- moção de censura, o que foi? E o Sócrates Yeah. foi-se abaixo. Salvo erro, foi mais ou menos assim. é que, tipo, Eu vi o PS tem maus governantes, mas é uma elite excelente em termos económicos. Tem maus acho que é governantes. ao contrário. Eu acho é que eles conseguem se organizar muito bem, só que em termos económicos estagnam basicamente o país. E depois é o PSD que tem sempre que recuperar economicamente o país. Às vezes ao contrário. A dívida pública nunca esteve tão alta como está hoje, salvo erro. Acho que só na Primeira República. Atenção. Não, acho que teve no Bloco Central. Mário Soares. Também. Sim, tens razão. Também. Mas também, olha, lá está o outro bom nome, né? Um bom nome. Mas aí tinhas um governo PSD-PS. Sim, Pois, mas o PSD estava lá para aí- estabilizar a coisa, sabes? Porque já vinha de trás, digamos. Os problemas já o vinham de PSD, trás. Sim, mas o PSD era o CDS na altura, pronto. Sim, exato. Pá, e o que, Mas em termos de fazer de muleta, basicamente, é isso que eu o, quis que, dizer. o que agora tu estás a ter é tens impostos indiretos elevadíssimos e tentam não mexer tanto nos impostos diretos, mas o Bloco lá fodeu aquela merda, então tens impostos Pois, elevadíssimos. o problema é E o que eles esse, a governabilidade fica restringida pela geringonça, mas eu gostava que eles se livrassem dessa porcaria nas próximas eleições. Pronto, é isso que eles querem fazer. Eles vão se livrar e vão adotar uma política mais democrata social-democrata. O PS é altamente corrupto. É altamente É pá, são todos. Não, mas compromete um pouco e vamos lá ver que as políticas é que disse. Epá, lá está, tipo, Eu gostava de ter a realidade, não estou a falar em termos de candidatos, eu gostava de ter o que é que eles têm no Brasil. Porquê? Porque tu aqui tens tudo quase próximo do centro. Eles não. Eles têm
alguns do centro e o resto é tudo extremado. E depois tens o Bolsonaro na direita e a Marina na esquerda, basicamente, porque de resto tens o Ciro é centro, depois tens o Haddad e o Boulos, que são extrema-esquerda. Por isso, Mas eles é em têm, Portugal. mas eles têm alguém de direita, não é? Cá é esquerda, 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 centro. Não, eles têm o Amoedo, eles têm o Dória, não concorreu, mas o Dória, para mim, é cagativo, nunca gostei muito dele, que é de centro-direita. Tem o Bolsonaro, que é fascista. Um falso fascista. Tem o Bolsonaro, que é Queres de ser direita. tu a comentar esse Depois- tweet do Mesquita Nunes? Como é que o gajo se chama? Pá, já me esqueci. É Mesquita Nunes, não é? Adolfo Mesquita Adolfo Nunes, olha, é o seguinte, eu acho que é uma falta de respeito. Primeiro, o gajo é vice-presidente do CDS, não é o vice-delegado de turma do 4º ano, porque o subdelegado de turma do 4º ano, porque aquele tweet está extremamente mal escrito. Tem um C, depois tem pá, para um gajo com o calibre que ele tem na política, para um gajo que manda larachas à Mortágua e que às vezes até tem os seus momentos, Sim. eu acho que fica mal. E depois tens o facto de criar um fator divisivo, e ele, não sei se vocês repararam, houve uma indireta para o Francisco Rodrigues Santos naquele tweet. Houve. Que é, ele fala muito do político. Estás a ouvir? Estou. Continua. Eles falam muito do politicamente correto e do marxismo e não sei o quê, que temos que combater e que de facto é uma atitude que é o único líder que ele tem, de direita cá em Portugal que demonstra tal atitude. E o Adolfo Mesquita Nunes vem com esta merda e diz: não é só por não sermos a favor de pessoas como o Bolsonaro, na realidade política do Brasil, que estamos a favorecer o marxismo cultural. Não, vais votar em quem? Meu burro! É que literalmente todos os outros candidatos são marxistas. E vais votar em quem? Explica-me, meu deficiente de merda. E divide aqui, já está a comprometer a unidade da própria Jota e do próprio partido com um tweet que pode alcançar muita gente. Porque ele, enquanto influencer político, vamos lá chamar isto, tem que ter em consciência a primeira escrita, ainda por cima para quem escreve para o DN e para o Observador. Primeiro tem que ter em consciência... Em relação à escrita, dá-me ideia que é que ele estava a tentar que aquilo coubesse só numa mensagem. Acho que foi isso. Exato. Sim, mas está bem, mas é pá, tu tens o Trump que escreve tudo em caps lock para as pessoas verem melhor e escreve bem. Lá às vezes tem um cofefe que lhe dá um ABC, mas pronto. Aquilo era um código e já se soube que era um código. Exato. Mas mete as reticências dele lá no meio e escreve bem. Agora, aquele gajo vai-me para o Twitter fazer aquilo, ainda por cima mandar uma indireta e dizer que o Bolsonaro é o inimigo da liberdade. Exato. Epá, o Bolsonaro... Dizer, isso é literalmente o que a Catarina Martins disse na merda do vídeo. Ela literalmente disse isto. Sem tirar nem pôr, que é o inimigo da liberdade. Estão muito mais próximos do que se liberdade. pensava. Afinal, eles estão muito mais próximos do que se pensava. Eu e a Catarina e a Montágua. O Adolfo Mesquita Nunes é do bloco de direita. É bloco de direita. Porque olha, liberalização de tudo o que é coisa. Da droga, do aborto, casamento gay. Também é a favor do aborto? Eu não posso criticar a visão dele quanto a isto, quer dizer, posso debater, não vou gozar com ele por causa de ter estas ideias, mas eu acho que o caráter que ele assume nesta posição é muito divisivo. Eu queria o ver no Brasil com o rating de crime, que é o país onde há mais homicídios, é o Brasil, assim, por homicídios de rua, vamos dizer assim, sem contar com supostas eutanásias e isso, assim, tocando no assunto, é o país mais criminalizado da América do Sul. Estamos a falar de um país em que tu sais à rua no Rio de Janeiro e as chances de uma pomba te cagar em cima são menores do que as chances de uma bala te cagar em cima. Estás a entender? Sim. Pronto, mas é verdade. E por isso,
eu acho que se o Adolfozinho tivesse tomates e fosse viver 5 meses para o Brasil, ia votar no Bolsonaro. Estás a Mudava de entender? ideias, não é? Acho que no primeiro dia ele saía do avião, cagava-se todo. Se calhar já Porque lá passou. ele. Hã? Se calhar já lá passou, já lá fez turismo. Digo eu, não sei. Já lá fez turismo, já deve ter ido lá um preto qualquer, um mandioca, enfiar-lhe um coisa no dito cujo. Pois, porque é o que eles fazem, é turismo de inverno, vamos dizer. Para ficar mais quentinho. Pois, se calhar é Pronto. isso. Lá, não, lá, exato, de inverno para ficar mais quentinho, porque lá no nosso inverno é verão lá. Exato. Hemisfério sul. É o hemisfério sul, tem essas cenas. Exato. Mas, Mas é verdade, queres falar aqui do teu projeto, da situação? Ainda não dissemos nada sobre isso. epá, se ainda não foi dito aqui nada sobre ele, Ainda não. ou foi? Não. Não, ainda não foi dito. Não? Ok. Epá, o projeto que eu tenho é A Situação. E caso quem esteja a ouvir isto não saiba o que é o projeto, é basicamente uma plataforma que foi criada no Twitter e que tem um site no WordPress para divulgar artigos, que é disponibilizado de acesso gratuito e de boa vontade a todos os que queiram contribuir. Ou seja, se me for proposto via DM no Twitter um artigo escrito por vocês nos vossos computadores ou nos vossos locais de trabalho, me for mandado por forma de mensagem um artigo bem construído ou minimamente legível ou alguma ideia proposta, por isso depois pedem para vos para isso meto-vos no grupo, que também eu criei um grupo de chat, um chat de grupo no Twitter chamado A Situação, vamos no página. Mandam-me, voltando à coisa dos artigos, mandam-me os artigos por DM, eu pego no artigo, edito, meto e publico, meto lá o vosso nome, quem é que contribuiu, lá em baixo. E também lá no tweet, quando eu for twittar o artigo e divulgar. Porque assim já tem a vossa contribuição lá marcada. Eu sou administrador da página, mas eu depois vou ver isso com as pessoas do grupo, quem é que eu vou escolher também para dar a passe do Twitter para ir lá publicando umas cenas. Porque, cada um tem a sua vida e eu gostava de ter uma página que fosse publicando mais cenas, porque eu às vezes publico numa hora, publico 5 cenas e noutra hora já publico muito mais, em 5 minutos publico para aí umas 10. Varia muito consoante a minha disponibilidade. Eu gostava de ter uma coisa mais fixa, continuar-se a botar cá para fora cenas. Por exemplo, amanhã eu vou ter obrigatoriamente de fazer mais coisas para a página. Né? Já amanhã vais ter o dia Porque preenchido, né? Eu vou-me sentir preenchido e se calhar até faço um artigo sobre isso. Lá para o fim ou antes, não sei. Sim. Logo vou ver. Segunda-feira faço o artigo da vitória ou do segundo turno, mas para mim eu acho que, sinceramente, vai ser ainda mais, vai ser o efeito, vai ser tipo Trump, vai ser mais do que estava à espera. Espero bem que acho sim. Que vai ser já mas eu acho que vai ser já no primeiro turno, não sei porquê, porque o Haddad também já fez uma carta e tal, de agradecimento e de coisa, aquelas pindiriquices de derrota, tal como a Hillary fez. Só que a Hillary pensava que ia ganhar, caiu-lhe em cima, mas pronto. Tinha as sondagens todas do lado dela, não é? Resumindo e concluído, projeto, A Situação, plataforma conservadora. Mandem-me cenas, o que gostassem que fosse publicado, mandem para mim. Ideias, mandem para o grupo. Caso não estejam no grupo, falem, DM. O meu no Twitter é mguiao23, mguiao23. É só me seguir, eu sigo-vos de volta e mando-vos um DM ou vocês a mim, com o que vocês querem que eu meta lá na página. Se quiserem de facto contribuir a um nível acima e se disponibilizarem para ser administradores da página, combinamos isso, eu dou-vos a passe e pronto, depois logo falamos. Mas meto-vos no grupo, vão contribuindo. O grupo é um espaço
não é muito. Não é sério. E tem aqui duas pessoas que pertencem ao grupo, caso as pessoas que estejam a ouvir isso também não pertençam. Acho que eles sabem que o grupo não é bem um espaço, não é nem um espaço sério, não é um espaço a brincar. Mas continuando, é isso. Um gajo está sempre disponível se quiserem contribuir. Desde que tenham disponibilidade. Eu agora está-me a dar para falar como o Jorge Jesus, já repararam? Eu estou a dar cada calinada. Acontece. É normal, isso aconteceu. Isso aconteceu-me quando é já muito à noite. É assim. Depois tira-se. Mas concluindo, não tenham vergonha de contribuir. Não tenham problema. Vão ser sempre levados a sério. E se as coisas tiverem que ir para a brincadeira, vão para a brincadeira. Mas uma coisa de cada vez, no seu devido tempo, ok? É basicamente o que eu tinha a dizer sobre o projeto. Muito bem. Sim, senhor. Um projeto com futuro, com certeza. E o que é que a gente puder... eu gostava que sim. Ainda por cima agora, com os brasileiros todos a darem retweet, é capaz que algum deles encontre o caminho para o botão do follow e queira contribuir como seguidor a espalhar a palavra. Por acaso é engraçado que em termos no Twitter isso acontece, mas poucas pessoas nos seguem. Eu já tive um tweet Mas quando tu tens uma foto do Stalin no Twitter, este pode passar, é dos bons. Pois, foi o que eu fiz. Eu agora já não tenho. Agora já não. Eu pensava que mas tinhas eu meti o Stalin. Pensava que tinhas posto a foto do Stalin por causa da Coutinho. Porque ela disse que o Stalin era bonito quando era... o Stalin era um vagabundo, isso é uma mugshot do Stalin, não sei se vocês sabem, acho que é. Dizia-se que ele era um agente imperial, não dizia, ou sonhei? Ele era da Geórgia. Mas ele começou por ser nacionalista. Ele era nacionalista da Geórgia. Só que depois é que virou para o comunismo. Não, mas o gajo meteu-nos sempre... Tipo o PNR. É tipo o PNR, basicamente. É tipo o PNR, ok. Não, mas ouvi... Diz. Eu não ia dizer nada de jeito. Ele não era bem... Ele era comunista. Tipo, ele queria poder. Ele estava-se a cagar se era capitalista, se era comunista. É o czar vermelho. Tanto que haviam coisas que ele fez que não eram assim muito... O gajo lixou... O gajo fodeu a ala esquerda e a ala direita do partido. Deu cabo do... O gajo fodeu a ala esquerda e a ala direita do partido comunista lá na Rússia. Eu dou cabo do Trotsky por causa daquilo. Ele fodeu a ala direita, ele fodeu a ala do meio. Foi a ala direita, a do meio, foi a da esquerda, foi a do canto, foi a Rússia inteira, foi a Ucrânia. O gajo aproveitou, fez uma aliança com os tipos para dar cabo do Trotsky e depois lá esses tipos também os tramou mais tarde. Acabou por... Pois, mas olha, mas eu ainda bem que foi o... Ainda bem que foi o Stalin e não o Trotsky. Pois lá está. Tipo, lá está. É engraçado que esses tipos tu falas, quando seriam executados, antes de serem, gritavam: viva o comunismo, viva Stalin. Grandes parvalhões. Era para não irem para o inferno. Ou para irem para o inferno. Não, porque o Stalin só os matou porque estava deles. Não, porque como eles sabiam demais, entendes? Porque o Stalin não ia subir para o poder. Ele era o segundo. É tipo os putos do quarto ano ou do segundo ano que sabem muito, tipo, são superiores para a idade em que eles estão. Então eles metem-nos ao pé dos putos mais burros para igualar isso. Isso aconteceu comigo. Comigo não, mas na minha turma. Porque tu tinhas... Era o puto inteligente. Tu tinhas um burro. Tinhas dois putos burros que estavam na educação especial. Sim, isso acontece também. Então eles acharam por bem misturá-los com os putos inteligentes. E depois isso aí influenciou mais os putos inteligentes e os putos burros continuaram burros. Isso fazia-se. Que eu tinha de ficar com... Por exemplo, eu ficava sempre à frente. E meteram-me ao meu lado. Então tu não começa por uma letra do primeira parte do alfabeto? Não, isso não havia. Tipo, não era por ordem? Não era ordem e progresso? Não. Era as pessoas que queriam ficar à frente. Bolsonaro 2018. As pessoas que queriam ficar atrás ficavam atrás. Por opção. Que liberdade. Tu deves ser velho. Isso deve ter sido logo no pós-25. No meu tempo também era assim. Quer dizer, agora é por ordem alfabética, é?
É, Pois, não. não é onde tu queres e os professores é que decidem onde é que os alunos se sentem. Modernice. Então eu até na explicação de matemática que pagam 120 euros, os meus pais, o professor é que decide, não são os alunos. E nós nem sequer podemos beber água, nem ir à casa de banho. A nós tipo, deixavam-me, tinhas só de pedir autorização, de uma forma civilizada. Porquê é que tu achas que eu nasci, que eu sou revoltado contra o regime? Pelos mesmos motivos. Nascemos no mesmo regime. Hã? Nascemos no mesmo regime, tipo, mas isso... Está depois bem, depende. mas foi em alturas diferentes. Tu tinhas o grande Mário Soares. Grande Mário Soares. O grande Mário Soares. Em termos de largura. Grande em termos de barriga só. Pois, E em exato. termos de reforma, foda-se. O gajo, quanto é que era? Era meio milhão por ano? É algo assim, era. Foda. Era. A chular desde sempre. Olha, foi um grande chulo. Grande show mesmo. Foda. Caraças. Grande chulo. Conseguiu aproveitar-se dos anseios de pessoas, conseguiu criar uma grande crise, conseguiu fazer uma descolonização exemplar e fazer passar em vão quase mortes e mortes de pessoas. Conseguiu abandonar um povo inteiro lá na África. É incrível, não é? Aquela pessoa. Merece ir para o panteão. Não, mas isto foi tudo amando e ele encontrava-se em Estoril com os amigos. Foi tudo amando de Kissinger e o Kissinger arruinou a Rodésia também. Não foi só Angola, foi Merda dos tudo. americanos, não é? Ai, não. Metem-se em tudo. Não, os americanos amando dessa gente. Pois. E ainda está vivo. Ainda está vivo o Kissinger. Anda de canteira de rodas. Múmia. Exato. Mais múmia só o Cavaco Silva. Mas esse ainda se aguenta em pé. Ele deve fazer crossfit ou uma cena assim. Olha, a subir às palmeiras fez, olha... Se calhar, se não tivesse subido às palmeiras, não estava em tal condição. E lá para as férias que ele tem em Bulicame, ao lado onde é que ele vem. É Bulicame, não é? É, acho que sim, acho que sim. Ele é de lá. É. É quase Moro o gajo. Mas pronto. Então, foi giro, não foi? Pois a parte seguinte será ainda melhor. MKR Simpson aparecerá finalmente e falaremos sobre mamas. Sim, mamas, acreditem ou não. Portanto, não percam. Se Deus quiser, há de brilhar.